Oi, donos de gatos! Hoje vou fazer um vídeo sobre como eu mantenho esse meu quintal livre de pulgas. Ou pelo menos, como eu tento mantê-lo livre de pulgas. Para começar, costumo cortar a grama do jardim e, se for outubro como agora, quando as folhas caem, sopro os detritos para o gramado. Depois, eu trituro tudo com o cortador de grama. Assim, há menos lugares para insetos se esconderem no perímetro. Feito isso, eu vou usar esses produtos para manter as pulgas naturalmente fora do meu quintal. Primeiro, eu aplico os grânulos inseticidas EcoSmart, que são pequenos pedaços de milho impregnados com óleos essenciais. Espalho isso pelo menos 2 horas antes da Charlie sair, pois o quintal inteiro fica cheirando a Gaultéria. E ela vai ser a que vai ficar mais perto disso, porque vai estar ali, bem próxima dos grânulos mesmo. O olfato dela é muito melhor que o meu, e ela ainda fica mais perto disso por estar tão próxima do chão. Por isso, eu quero pelo menos 2 horas, assim ela não fica tão sobrecarregada. Veja este lugar. Tem várias delas. Uso um espalhador manual da Scott para distribuí-las no quintal. Normalmente, eu deixo no 2 ou 3. 2 se eu só estiver reaplicando, 3 se teve uma chuva forte e eu preciso reaplicar tudo de novo. Esse saco dura para mim 2 ou 3 aplicações. E normalmente eu preciso encher isso aqui até a borda e depois só mais um pouquinho. Eu começo pelo perímetro do meu quintal com isso primeiro e depois vou indo para dentro. Eu também tento aplicar do outro lado da cerca, onde eu consigo alcançar, mas só de um lado da cerca eu tenho acesso ao lado de fora. Depois eu pego esse pulverizador e adiciono garlic AG, que é um alho concentrado. É só alho, esse é o ingrediente dele. Pego o detergente Dawn, coloco 1 ou 2 colheres de sopa em um copo, uso cerca de 5/8 desse copo no pulverizador e completo com água até o nível certo. Já sei essa mistura de cor para o meu quintal. Eu encho a água até aqui, onde há uma linha no pulverizador indicando o nível. Assim como faço com os grânulos EcoSmart, também vou borrifar do lado de fora da minha cerca. Então, estou cobrindo os 2 lados, onde eu consigo. Aqui está o outro lado. Neste aqui, vou borrifar até lá em cima, caso algum animal selvagem tente escalar a cerca e esteja com pulgas, talvez elas caiam por causa do alho. Por último, mas não menos importante, eu coloco uma borda de sal de Epsom ao redor do perímetro da minha casa, só até o quintal. E eu literalmente só compro um monte na farmácia e depois uso essa pazinha para ajudar a espalhar de forma uniforme. Quando alguém me contou isso pela primeira vez, eu fiquei tipo, você está brincando comigo? Tipo, o que isso faz de fato? Não sei ao certo, mas posso dizer que uma vez o Charlie teve pulgas e dei um banho de sal Epsom nele, que funcionou muito bem. As pulgas sumiram e o Charlie melhorou muito. Dava para ver nos olhos que ele não era mais picado. Só por isso, sei que é eficaz contra pulgas. Mas o que eu também percebi, fazendo isso por tantos meses neste verão, é que o problema de formigas de açúcar que eu tinha todo verão, desde que começamos a usar só coisas naturais e holísticas aqui, não existe mais. E eu estou falando daquela no meu balcão, dentro de casa, na bancada da cozinha. Eu sempre tinha formigas de açúcar na primavera e elas não foram um problema este ano. Outro produto que pode ser usado é a terra de diatomáceas. Muitas pessoas a utilizam para criar uma barreira ao redor do perímetro. Não gosto do fato de ela ser muito em pó e ficar suspensa no ar. A aplicação desse produto é mais precisa e ele cai exatamente onde quero. Por isso que eu escolhi o sal de Epsom em vez disso. Eu aplico até aqui e depois paro na linha da cerca ali. Aqui está, porque provavelmente temos pulgas. Esse monstrinho atrai animais selvagens. E este também. Faço outras coisas que queria te mostrar. No meu quintal, há um lugar estranho com cerca de arame e de madeira, separados por uns 15 centímetros. Primeiro, eu uso uma mistura de cerca de 35% de vinagre com água para matar as ervas daninhas. Preciso fazer isso aqui de novo. Depois que isso estiver feito, ou até mesmo antes, eu vou ao Starbucks e pego um pouco da borra de café usada deles e espalho tudo aqui. Ela é uma ótima opção gratuita para colocar no quintal, porque a borra de café impede que as pulgas botem ovos. Mas eu não posso fazer isso por causa do Charlie,
porque se ele lamber a pata depois de entrar em contato com o café, pode causar muitos problemas gastrointestinais. Por isso, eu não coloco no quintal. Uma das coisas que eu sempre faço antes de deixar o Charlie sair é olhar se tem algum cocô ao redor das árvores. Quando um guaxinim escolhe uma árvore, passa a deixar fezes sempre na base dela. Isso ocorreu aqui semanas atrás e quero mostrar como resolvi. Eu não só usei um pouco disso, que tem eucalipto e hortelã verde. Então, o EcoSmart Granule é feito com óleo de cravo, óleo de tomilho e também óleo de wintergreen. Guaxinins não gostam de óleos da família da menta. Então, vou pegar isso e espalhar ao redor da árvore para afastar ainda mais o guaxinim. Pode parecer loucura, mas procurei uma comunicadora animal e pedi que pedisse ao guaxinim para buscar outro lar. Eu sei que parece maluquice, mas foi exatamente isso que nos ajudou a sobreviver este ano, porque tivemos um gambá cheio de pulgas. Eu peguei pulgas em fevereiro deste ano. Isso é loucura. Eu moro em Kansas City. Em fevereiro ainda está tudo congelado. Nunca deveríamos ter pegado pulgas, mas como esse gambá, cheio delas, morava na árvore, nunca consegui me livrar. Todos os esquilos dali tinham pulgas, que estavam sempre no meu quintal e nos meus gatos. A solução, descoberta após alguns anos, foi pedir à comunicadora de animais que pedisse ao gambá que encontrasse um novo lar. Sim, meus irmãos se ofereceram para dar um jeito no gambá, mas eu nunca conseguiria conviver com isso karmicamente. Perguntei em grupos de gambás onde realocá-los e todos disseram que isso era cruel. Após entrevistar Julianne Lee, da Edward Beast Apothecary, percebi que não quero ferir um animal para ajudar outro, ou seja, teria que machucar o gambá para beneficiar a mim e ao Charlie. Então essa foi a melhor solução e funcionou. Funcionou. Quando esse guaxinim apareceu semanas atrás e começou a fazer cocô ali repetidamente, eu removia as fezes diariamente, usava o produto, mas ainda assim não resolvia. E eu tive que procurar a comunicadora animal e o guaxinim foi embora. Não tinha mais fezes, nenhum sinal de guaxinim, nada. Tento não deixar o Charlie sair até o spray de alho na cerca secar. Ainda tem um pouquinho ali. Não que pareça incomodar ele. Na verdade, os grânulos EcoSmart incomodam mais ele. Por isso, coloco primeiro e levo uns 5 minutos para espalhar. É um processo rápido. Vocês também devem ter notado como tudo está seco no meu quintal. O estado com menos problemas de pulgas é Montana. Depois vem Arizona, Novo México. Esses estados, a diferença entre eles e onde eu moro é a umidade. Então, quanto menos umidade eu tiver no meu quintal, melhor. Por isso, minha grama sofre com isso. Aspirar todos os dias por 3 semanas para eliminar pulgas em casa é muito pior, garanto, porque fiz isso por 2 anos. Agora eu deixaria Charlie sair, pois não vejo mais vestígios do spray de alho na cerca. Agora, só por cortesia e por causa da idade do Charlie, e também por causa das alergias dele e tudo mais, eu vou tirar os grânulos EcoSmart do pátio com o soprador. Mas o que os grânulos EcoSmart fazem, que eu não mencionei, é que os óleos essenciais neles ajudam a afetar o sistema nervoso da pulga e ela morre. Por isso, eles são tão bons. Mas percebi que animais silvestres realmente não gostam do cheiro deles, o que também nos ajuda. Eu uso o soprador nessa velocidade porque o que eu quero é que os grânulos caiam entre os tijolos e não sejam soprados para fora do pátio completamente. Então eu meio que faço eles caírem entre os tijolos desse jeito. E então eu vou fazer o mesmo com o sal ali. E quando o Charlie sai, eu passo terra de diatomáceas nele. E como eu faço isso, eu tenho uma esponjinha de pó de maquiagem de humanos aqui. E é só um pote de terra de diatomáceas de grau alimentício. O grau alimentício é muito importante porque, muito provavelmente, ele vai acabar ingerindo um pouco disso só de ter no pelo e lamber, esse tipo de coisa. Tem que ser de grau alimentício. Passe um pouco no rabinho dele também. Então eu passo uma vez só nas costas dele e depois passo uma vez no peito e na barriga. Eu espero ele ficar em pé para fazer isso. E aí eu só coloco a esponjinha de pó de volta ali dentro, como você pode ver, cheia de pelo de gato, e fecho. Porque, como eu disse antes, a terra de diatomáceas fica muito no ar, porque é um pó bem fino. E dá para entender o motivo. Eu faço tudo isso porque esse gato adora sair para fora. Eu também costumo pedir, por favor, mantenham ele saudável, feliz, seguro e livre de pulgas enquanto ele está lá fora. É isso aí.
É assim que eu mantenho meu quintal livre de pulgas para esse monstrinho, porque ele ama isso demais. Esse processo que mostrei no vídeo é o mais fácil que encontrei até agora e está funcionando muito bem, principalmente após os animais selvagens terem ido embora. Obrigada por assistirem. Até a próxima, tchau. Charlie é muito alérgico a várias coisas do lado de fora, só alérgenos e esse tipo de coisa. Então, muitos de vocês perguntam, por que você deixa ele sair? Mas eu fiz um teste com isso e não importa se ele sai ou não, ele reage do mesmo jeito. Então, o que eu faço é encher a pia com mais ou menos essa quantidade de água. Ele é o que mais dá trabalho com isso. Trink, lida bem com isso. Só coloco ele lá, mergulho as patinhas algumas vezes, faço o mesmo com as de trás e a gente vira. Ele já sabe como é. E eu tenho algumas toalhas aqui, e então eu pego cada patinha e limpo uma por uma. E o que isso faz é que evita que ele tenha que lamber para limpar e também me poupa de ter pegadas sujas pela casa toda e nos meus móveis.